Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu acho que eu já contei essa história aqui. Se eu já contei, os irmãos me perdoem, façam cara de surpreso, como se fosse a primeira vez, amém, irmão? Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, a minha mãe voltou do médico com um prognóstico, né? Prognóstico é um resultado esperado de algum exame, né? O médico olha para aquele resultado e fala assim, bem, é isso que vai acontecer. E o prognóstico era o seguinte, que ela tinha um problema no coração, um problema muito sério, minha mãe fumava muito, e que em breve ela ia morrer. Eu lembro que quando ela chegou em casa, né, ela ainda estava um pouco abalada com a notícia, aquela notícia, mas ela chegou, me chamou, ela me chamava de Cacau. Cacau, senta aqui. Ela falou, olha só, a mamãe vai morrer, porque a mamãe fuma, a mamãe tem um problema no coração, e eu vou te ensinar a cuidar da casa para quando a mamãe for embora, você cuidar das coisas aí pro papai, porque ele trabalha e você tem que cuidar das coisas. Bem, felizmente o resultado do exame estava errado, né? Infelizmente eu passei a assumir toda a responsabilidade da casa a partir daquele ponto, mas glória a Deus por isso. E recentemente, uma pessoa que vocês conhecem, a gente costuma chamar ele de Pastor Cleiton, me ligou com um prognóstico parecido, né? E aqui estamos nós cuidando da casa. Amém, irmãos? Mais uma vez. A questão que eu quero que os irmãos entendam, irmãos, é que existe um trabalho a ser feito. E muitas das vezes nós não nos damos conta de que existe esse trabalho para ser feito. E nós não nos damos conta disso porque existe alguém que está fazendo esse trabalho. Mas o fato a ser observado é que, em algum momento, seja com 9 anos de idade ou com 39 anos, nós vamos ter que assumir esse trabalho. Nós vamos ter que assumir essa responsabilidade. E se é inevitável que isso aconteça, seja de uma forma ou de outra, é melhor que nós estejamos preparados para isso. Preparado para quê, irmão? Preparados para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu já adianto para os irmãos que nós não vamos terminar essa mensagem hoje. Como eu disse para os irmãos, a gente vai envelhecendo e a gente vai mudando as fases da nossa vida. Quando a gente é mais jovem, a gente geralmente é mais acelerado, mas conforme a gente vai ficando mais velho, que a gente percebe isso, a gente tem uma tendência a diminuir o ritmo. Então eu não estou preocupado se eu vou levar 1 domingo, 2 domingos ou 10 domingos. A minha preocupação é somente passar para os irmãos aquilo que está no meu coração. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Coloque-se de pé, a igreja, em reverência à palavra do Senhor. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Todos acharam? Amém, né? Diz assim a palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Essa é uma das que são conhecidas como epístolas pastorais de Paulo. Epístolas que são endereçadas a uma pessoa específica, nesse caso, colaboradores de Paulo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Amém, irmãos? Antes de nós falarmos sobre como cuidar da igreja, e aqui os irmãos que estiveram atentos à escola bíblica dominical vão ver que muitas coisas vão se repetir, e isso é bom, irmãos. Né? Eu lembro que quando eu estava no 2º grau, existia uma coisa chamada exercício de fixação, né? Você repete, aquilo passa a fazer parte de você, né? Então, antes de nós falarmos sobre como devemos cuidar da igreja, eu acho interessante nós pararmos para definir o que é a igreja. E talvez você possa dizer assim, mas irmãos, eu estou há 40 anos aqui, eu sei o que é a igreja. Amém, irmãos? Mas nós não falamos somente para aqueles que já sabem, nós falamos também para aqueles que não compreendem. E existem muitas pessoas hoje no mundo que não entendem o que é a igreja. Então eu acho de suma importância nós entendermos o que é a igreja. Porque não é raro nós nos depararmos com algumas pessoas que dizem, a igreja sou eu. Né? Eu sou a igreja. E ela ainda usa isso como subterfúgio, como base para dizer que como ela é a igreja, ela não precisa congregar. É como se ela dissesse assim, eu por si só me basto. Eu sou a igreja, aonde eu estiver tem igreja. Para que eu preciso ir na rua do Matoso, número 31, para cultuar a Deus? Não preciso. Eu sou a igreja. Eu gosto muito das palavras, irmãos. E quando a gente olha para o texto, a gente pegando essa palavra igreja, nós vamos ver que no grego, essa palavra significa eclesia, né? E essa palavra eclesia,
ela traz o sentido de uma reunião de cidadãos chamados de suas casas para algum lugar público. Uma assembleia de povo reunida na praça pública com o fim de deliberar sobre algo. Se é uma reunião de cidadãos, se é uma assembleia do povo, irmãos, não sobra muita margem para a gente interpretar como sendo algo individual. Concordam comigo? E se não se trata de um indivíduo, logo nós afirmarmos que a igreja sou eu, é no mínimo estranho, para não dizer falacioso. Todos sabem o que é falacioso? Não. Algo falacioso é algo enganoso, né? O verbo no latim significa falare, que é você desenvolver um raciocínio errado com a aparência de algo que é verdadeiro e certo. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, vamos ver um exemplo prático. Mateus capítulo 4, versículo 6 e 7. Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. E disse-lhe, quem está dizendo aqui nesse caso é o diabo, né? E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, vosso Deus. A interpretação do diabo, ela é falaciosa, porque ele desenvolve um raciocínio mentiroso em cima de uma verdade. A palavra de Deus realmente diz isso, mas ele deturpa a palavra para gerar um engano. E eu acho lindo aqui como o mestre, ele refuta essa tese de Satanás, mostrando que primeiramente sim, ele é o Filho de Deus, né? Porque Jesus vai falar assim, olha só, eu não me jogo daqui, não é porque eu não sou o Filho de Deus, mas é porque a palavra de Deus, ela é um todo. E eu não posso pegar um versículo isolado para criar algo em cima disso. Eu tenho que olhar, a gente sempre fala isso aqui, a palavra de Deus ela tem que ser analisada como um todo, né? Não adianta eu pegar um momento isolado, específico, e falar, é isso, é assim, né? Eu vejo muita gente pegando aquele versículo lá de Josué, né? Aonde colocares a planta dos seus pés, né? Será teu, será... E a pessoa pega isso para si, meu irmão. Vai numa casa bonita e coloca a planta do pé lá, isso aqui é meu. Aquilo foi dito para Josué, irmão. Aquilo se aplica naquele contexto, naquela visão, naquele momento. A gente tira, sim, ensinamentos dali. Mas não adianta você ficar colocando a planta do teu pé, que tu não vai ser dono daquele terreno ali, porque você colocou a planta dos seus pés ali. Amém, irmãos? Então Jesus, de certa forma, quando ele responde, ele fala, não, realmente, eu sou o Filho de Deus. Mas essa interpretação sua está errada. Essa interpretação é falaciosa. Isso é uma falácia. E se os irmãos pararem para observar, os irmãos vão encontrar muitos pregadores usando de falácias. Quando você olha num primeiro momento, parece algo perfeito, lindo, mas quando você analisa a fundo, à luz da palavra de Deus, você vai ver que tudo aquilo é engano, é mentira. Traga o seu Isaac, percebe? Ficou claro? Louvado seja Deus. Vemos o mesmo termo, igreja, sendo usado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus também, no capítulo 18, versículo 15 e 17. Vamos dar uma olhada? Mateus 18, 15 ao 17. Diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E aí vem o versículo 17. E se não as escutardes, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Eu acho que fica claro, irmãos, que a igreja não é um indivíduo, é um corpo, é uma assembleia. Então, claramente, não se trata de uma pessoa, e sim de um coletivo. Perfeito? Nós ainda poderíamos citar o que diz lá no livro de Atos, né? No versículo 2, capítulo 2, versículo 47, que diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Em algumas Bíblias, nas versões mais novas, não tem essa parte, mas se você pegar Almeida, Corrigida Fiel, se você pegar
a King James, ou se você pegar alguma interlinear, né, que é aquela Bíblia que traz o trecho do texto em grego e o texto traduzido, você vai encontrar lá a palavra eclesia. Amém? Então, se precisássemos definir o que é a igreja de Deus, como Paulo diz aqui no livro, né? Ele fala, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Né? Se nós precisássemos definir o que é essa igreja do Deus vivo, a quem Paulo faz referência no texto, nós poderíamos dizer que é a reunião, a congregação, o ajuntamento dos salvos em Cristo Jesus em qualquer lugar. E aí eu quero fazer alguns comentários sobre isso, irmão. Sobre a questão de ser em qualquer lugar. Muito se diz nos dias de hoje sobre pastores que pedem dinheiro, pastores que fazem isso, pastores que criam campanha. Mas acontece, irmãos, que nós, como povo de Deus, muitas das vezes colocamos a corda no pescoço dos pastores. Como que é isso, meu irmão? Assim como Arão foi pressionado pelo povo quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, muitos pastores acabam contraindo dívida por conta da congregação pressionar esses pastores porque eles querem ter mais cadeiras, porque eles querem ter um lugar com ar-condicionado, porque eles precisam de um lugar maior, porque eles precisam de eventos mais grandiosos, porque eles precisam de uma qualidade melhor de som. Percebem, irmãos? E é interessante se nós fizéssemos um paralelo, pegando uma linha do tempo, mais ou menos, não sendo fidedigna, mas se você analisar, Moisés sobe ao cume do monte para falar com Deus, Arão fica lá embaixo, o povo se reúne e começa a falar com Arão. Onde é que está Moisés? Esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Agora a gente vai ficar aqui, eu não sei o que aconteceu com Moisés. Faz o seguinte, vamos fazer aqui um bem bolado aqui entre a gente pega ali uns brincos de ouro, a gente faz aí um negócio, faça-nos um Deus para que nós possamos servir e seguir após ele. De repente, Moisés desce. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Jesus subiu aos céus. No começo da igreja, tudo estava normal. As pessoas tinham consciência de que não importava o lugar onde elas estavam congregando. Tudo o que importava era estar reunido como igreja de Cristo, buscando a face de Cristo, exaltando o nome do Senhor. Mas o tempo vai passando. E assim como aconteceu no deserto, começou a acontecer na igreja. As pessoas começaram a falar, aonde está esse Jesus? Porque de 2000 anos se fala de Jesus, mas aonde está esse Cristo? Façamos para nós, deuses, a nossa própria vontade. Façamos líderes que façam aquilo que nós queremos. Façamos líderes que nos levem aonde nós queremos, que falem sobre filosofia, sobre história, sobre geografia, sobre todas essas coisas, mas não nos importa muito saber desse Cristo, porque nós nem sabemos aonde ele está. Nós já não vemos milagres igual víamos antigamente. Pode ser que Deus tenha se esquecido de nós, e aí os pastores começam a fazer a vontade do povo, e se esquecem de fazer a vontade de Deus, e serão surpreendidos, assim como Arão foi surpreendido por Moisés. Pastor não precisa agradar a igreja. É triste isso. Mas Saul, na expectativa de agradar o povo, desobedece a Deus. A mesma proposta foi feita para Davi. Mata Saul! Ele fala, não. Tem ordem de Deus para isso. Irmãos, todos vocês um dia, e assim eu espero em Cristo Jesus, estarão à frente de congregações, de projetos, de evangelismo. Irmão, você não tem obrigação de agradar aos homens. Antes nos importa agradarmos a quem? A Deus, irmãos. Perceba isso. Muito do que nós temos hoje no mundo evangélico é culpa nossa. Nós somos quem abrimos as brechas. A parte de toda essa questão financeira, e eu estou falando isso porque nós estamos tratando o que é a igreja, amém, irmãos? Nós temos também muitos pastores sofrendo hoje, desgastados, cansados, sobrecarregados, porque tentam atender a demanda dos irmãos. Nós queremos culto 4 vezes na semana. Amém? É lícito, irmão. Mas acontece que o irmão quer o culto 4 vezes na semana, mas é o pastor que vai estar aqui nos 4 vezes na semana. Ele não quer se comprometer com nada.
Irmão, você vai trazer a mensagem? Não posso, irmão. Pior, irmãos. O pastor, ele para a vida dele para atender aquela demanda daquele irmão, e às vezes aquele irmão nem vai no culto. E o dia ele ainda vai achar um motivo para reclamar. Não, esse culto aqui não é do jeito que eu pensei. Mas, irmão, tu nem vem, tu nem está aqui. Às vezes eu acho, irmãos, que falta, falta um pouco de uma coisa chamada amor. Amor pelo meu próximo, amor pelo meu irmão, amor pelo meu pastor. Sabe por quê, irmãos? Eu vou contar uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem. Pastor também tem família. Pastor também tem esposa. A esposa do pastor também quer passar um dia no shopping com ele. Pastor também tem filho. Essa é segredo. Tu não vai achar essa espalhada por aí. Mas pastor também tem problema. Percebe isso? Muitos problemas. Porque além dos seus próprios problemas, compete ao pastor carregar os problemas da igreja. Mas cadê aqueles irmãos que quando Moisés está sentado na pedra, estão dispostos a levantar as mãos dele para que ela não desfaleça, para que o povo ganhe a batalha? Alguém tem que fazer isso, irmão. Quando nós colocamos a proposta aqui de que os irmãos tragam a palavra, que os irmãos participem, é porque as nossas mãos estão cansadas, irmão. Eu estou cansado. Mas como é que é isso, irmão? Você não faz a obra de Deus? Sim, irmão. Faço. Mas eu sou fraco, irmão. Eu sou carne também. Eu também sou carne, irmão. Como você. Não é Paulo que fala que ele também... Quem sou eu? Que também não me enfraqueça, que não me entristeça, que não passe por tribulação, que não passe dificuldade. Um dia, quando eu estiver glorificado para a glória e honra do nome do Senhor, não vamos passar por nada disso. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, somos sujeitos às mesmas paixões que você. E se você, quando vem aqui, sente o peso e a dificuldade que é para preparar uma mensagem, para poder colocar tudo no papel, para fazer direitinho, aí você deveria ter mais zelo ainda. Eu queria que vocês chegassem até mim, irmãos, e falassem: irmão, posso trazer uma palavra semana que vem? Louvado seja o nome do Senhor. Dizem que o líder não pode demonstrar fraqueza, não é? Não é isso que a gente aprende? A liderança ela tem que ser forte, tem que ser perfeita. Não concordo com isso, irmão. Não concordo com isso. Porque eu vejo Cristo chorando. Eu vejo Cristo se consolidando com outros. Então eu preciso dizer para vocês que eu também choro. Eu preciso dizer para vocês que às vezes para eu estar aqui o Cleiton tem que ficar orando, irmãos. Porque eu não tenho ânimo nem para sair da minha cama. Você passa por problemas psicológicos, eu também passo. Você passa por problema, tenha certeza, irmão, eu também passo. Você passa por dificuldade, eu também passo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 7. Porque diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Eu também estou certo, irmãos, que existe fé em ti. Você está aqui hoje. Por essa razão, por haver fé em ti, eu te admoesto, eu te aconselho, eu te exorto que reviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler o 8. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo, irmão. Quanto mais você se envolve nessa obra, menos oportunidade você vai dar de olhar para trás. Quanto mais você se envolve aqui, mais você se fortalece, mais você vai ser levado a buscar a face de Deus, mais você vai ser levado a conhecer a Deus, a entender, a pesquisar, a crescer, a frutificar, irmãos. O que diz a palavra? Um frutificou a 30, outro a 60, a 70, outro a 100. Como já foi dito aqui, irmão,
cada um desses deu 100% do que podia dar. Quanto você tem dado? Não é para mim, irmão, é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me recordo que quando a gente não tinha um lugar, o pastor Cleiton vai se lembrar disso, tinha um monte de gente que ligava para a igreja dizendo: eu queria visitar vocês. E aí o Cleiton falava: a gente se reúne na casa de uma irmã. Aí as pessoas falavam: se vocês tivessem um local fixo, a gente com certeza estaria lá, mas como é na casa de um irmão, a gente se sente constrangido. Irmãos, nós já estamos aqui há 1 ano e 4 meses. Pergunta quantas dessas pessoas que ligavam vieram aqui? Nenhuma. Por que você está falando isso, irmãos? Porque a igreja é onde o povo de Deus, aqueles que são salvos, se reúnem em qualquer lugar. Seja na casa de um irmão, seja numa praça pública, seja numa casinha lá no interior de Duque de Caxias, em qualquer lugar aonde o povo de Deus se reúne é uma igreja. E aqui, irmãos, eu vou dar uma opinião minha. Eu não costumo fazer isso, mas aqui eu vou abrir um parênteses para dar uma opinião minha. Quem não quer fazer, irmãos, sempre vai arrumar uma desculpa. Sempre vai arrumar uma desculpa. Quem quer fazer, se não souber como faz, aprende. Se não for, o negócio for longe, ele acorda mais cedo, mas ele vai. Se não tiver recurso, ele ora a Deus para conseguir recurso. Quem quer fazer, faz, irmãos. Porque é capacitado para fazer, porque é poderoso? Não. Porque Deus capacita para fazer, irmão. Deus capacita para fazer. Eu duvido que se você estiver com um parente enfermo, com uma doença grave, você não vai se esforçar o máximo para estar aqui. Então, irmãos, não é uma questão de se é longe ou se é perto, se é alto, se é baixo, se é frio, se é calor. Como que a gente fala toda ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Examine, irmão, qual é a raiz desse problema? Provavelmente você vai chegar na conclusão de que a raiz está em ti. Quer ver um exemplo? Lucas capítulo 5, versículo 17. Não, referência errada. Lucas capítulo 6. Ih, meu irmão. Achei. Lucas 5, 17. Amém. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, carregar uma pessoa numa cama não é uma tarefa muito fácil. Ainda que fossem 4, 5, é difícil, irmão. Principalmente naquele tempo, as ruas não eram certinhas, bonitinhas. Subir com esse homem no telhado é uma tarefa mais difícil ainda. Depois de subir, ainda destelhar ali, abrir ali um buraco para poder descer aquele homem. Quem quer fazer, faz, irmão. Quem sabe o que está procurando? Quem sabe a importância daquilo que está aí procurando? Aquilo que quer encontrar? Faz, se esforça. Eu lembro que eu estive na Tijuca, visitando o ministério, e me preparei para voltar para Portugal. E viver em Portugal é difícil, né? Porque você não tem muita facilidade de alugar uma casa, né? Arrendar algo. Principalmente se você não tem cidadania portuguesa. Então, o que acontece é que quando as pessoas vão para poder passar um período ali, para poder ver se vai se adaptar, se vai querer aquilo mesmo, você acaba morando com outras pessoas, né? Durante um período, né? Até por conta dessa dificuldade de arrendar, de alugar algo.
E quando eu já falei isso com os irmãos, que quando eu cheguei no aeroporto, ali Deus falou comigo, ali naquele momento, eu considero o momento da minha conversão verdadeira. Porque foi ali que eu entendi quem era Cristo. Foi ali que eu entendi quem era Deus. Sozinho ali naquele saguão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Naquele dia Deus falou comigo. E eu sabia que eu precisava voltar para o Brasil. Peguei aquele voo de volta, 10 horas de viagem. Cheguei em Lisboa, na Conde do Redondo. Ainda cheguei extasiado por aquela experiência que eu tinha tido com Deus naquele aeroporto. E fui falar com o meu empregador, que disse o seguinte: olha, para você voltar para o Brasil, para nós liberarmos a sua volta para o Brasil, por baixo você tem que pagar 30 mil euros. Eu lembro que eu conversei com a Val, falei, cara, eles estão pedindo 30 mil euros. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei para ela assim, quando não tem solução humana aparente, tudo que resta para o servo de Deus é orar. Mas eu não tinha onde orar, irmão. Eu morava numa casa com 6 pessoas. Não tem como você fechar a porta do teu quarto e orar. O único lugar que eu tinha para orar era um banheiro. Não sei se os irmãos sabem, mas Lisboa é um lugar que tem muita barata. Muita barata. Quando você acende a lâmpada do banheiro de noite, tudo que você vê é um mar de barata. Mas era o lugar que eu tinha para orar, irmão. Eu tinha problema. Deus tinha falado comigo que eu tinha que voltar. E quando Deus fala uma coisa comigo, irmãos, e eu tenho esse temor, eu só falo que Deus falou algo comigo quando eu tenho plena convicção daquilo. Porque eu nunca vi Deus fazer uma obra incompleta. Eu nunca vi Jesus curar pela metade. Eu nunca vi Deus libertar metade do povo. Deus faz sempre tudo completo. Eu comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar. No terceiro dia, quando eu entrei naquele banheiro, eu já não tinha mais barato. Tinha um homem naquela casa que ele falava o seguinte, olha, eu não sei o que tem com aquele cara, mas toda vez que eu olho para ele, ele está armado. Eu vejo ele armado. O Espírito de Deus está contigo, irmão. Quando você se converte, Deus é contigo. Deus caminha contigo aonde quer que você vá, tenha certeza e convicção disso na sua vida. Às vezes a casa estava muito cheia, eu não tinha para onde ir para orar. Eu ia para um parque público, ali fazia frio, mas eu não deixava de ter a minha comunhão com Deus. Existem coisas que aconteceram na minha vida que eu ainda não tenho condições de contar para os irmãos. Mas eu digo para ti que Deus não me abandonou nem um só segundo da minha caminhada. E todas as vezes que eu me voltava para Ele, eu buscava Ele, Ele falava comigo. E no final dessa história, irmãos, eu voltei para o Brasil. E a empresa ainda me pagou 5 mil euros. Aqueles que falaram, não, mas daqui você não vai sair. Cadê a tua confiança, irmãos? Cadê a tua confiança em Deus? Eu estou aqui porque Deus quis assim. Mas eu não vou ficar aqui para sempre. Vocês precisam despertar, irmão. Existe uma obra para ser feita. Existe trabalho para ser feito. Pegue o arado. Me ajuda. Caminha comigo, irmãos. A reunião, congregação e ajuntamento dos salvos em Cristo Jesus. Em qualquer lugar, é isso que nós somos. É um conjunto de pessoas diferentes. Criação diferente. Condição social diferente. Condição financeira, racial diferente. Mas quando estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui porque todos nós conhecemos a Cristo. E isso nos torna iguais. Somos co-herdeiros de Cristo. Eu não sou mais co-herdeiro que você. Você não é mais co-herdeiro que eu. Somos todos iguais diante do Pai, carentes de uma mesma graça, de uma mesma misericórdia. Somos todos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse ponto, irmãos, que eu preciso dizer para você que ir à igreja, ir à congregação, à reunião, ao ajuntamento, não te torna parte da igreja de Deus. Não te torna, irmão. Você pode vir para cá todo domingo e não ser parte desse corpo, porque só é parte do corpo de Cristo aqueles que foram transformados por Cristo, para ser parte do corpo de Cristo, que é a junção de todos esses pequenos membros, que é a igreja. Você precisa ter um encontro com Cristo, irmão, e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. João 8,36 diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Apocalipse 3,20 diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A nossa casa, irmãos, é o nosso corpo. Todos aqueles que aceitam a Cristo recebem no seu corpo o Espírito de Deus, o penhor do Espírito Santo, que comunica ao nosso espírito que somos o quê?
filhos de Deus. Esses são os membros desse corpo, irmão. Se você não passou por esse processo, você pode até se reunir, mas você não é parte do corpo. Essa camisa que eu estou vestindo, ela está no meu corpo, mas ela não é parte dele. Percebe? Esse entendimento sobre o que é a igreja é importante porque se a nossa totalidade representa a igreja de Deus, cuidar da igreja significa cuidar do povo de Deus. E com esse entendimento, é com esse entendimento que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, que ele está zeloso com o zelo de Deus para entregar, para apresentar os coríntios como uma virgem ao seu marido. É esse zelo que nós precisamos ter, irmãos. É esse cuidado. Como Cleiton disse, é essa sensibilidade. Cuidar do povo de Deus significa manter esse mesmo povo alerta, firme, puro, irrepreensível, consistente, para que não seja enredado pelo mundo, irmãos. É garantir que cada soldado esteja de pé na sua fileira, mas também é apoiar os que não estão conseguindo ficar de pé. Mas entenda, irmão, apoiar não é passar pano, não é fazer vista grossa, é trazer ele para a realidade da vida. Olha, irmão, vivendo dessa forma, agindo desse jeito, você está caminhando a passos largos para o inferno. É ajudar a cavar a trincheira e sofrer as aflições do bom combate juntamente com seu companheiro de armas. Lembrando sempre que aquele que nos garante a vitória é Deus e que no tempo certo nos dará auxílio e descanso. Daí você deve estar se perguntando, e como nós fazemos isso? Como nós cuidamos da igreja de Deus? Bem, isso vai ficar para a próxima mensagem. A igreja se coloque de pé em nome de Jesus.